importante. Um garoto necessita encher o pneu de sua bicicleta e utiliza uma bombinha manual. Considere que a bombinha corresponde ao modelo do cilindro mostrado na figura. O ar no interior do cilindro se comporta de modo aproximado ao de um gás ideal. Está aqui outro capítulo que você estudou. Gás ideal. Um gás ideal é um modelo formado por partículas pontuais. Pessoal, partícula pontual. Também poderia ter dito pontiforme. Quer dizer que são pequeninas como um ponto. Ou seja, as dimensões não importam. Que não interagem e se movem de modo aleatório. No cilindro, estamos comprimindo ar de maneira extremamente lenta, o que se chama processo quase estático. O gráfico que representa esta compressão é o diagrama PV, que está lá mostrado na figura. Podemos afirmar que a área sob, aqui eu gostaria de fazer uma correção, não é sobre, é sob, sempre, tá? Sob a curva do diagrama, representa o quê? O calor liberado pelo gás, o calor liberado sobre o gás, a energia cinética média, o trabalho realizado pelo gás ou o trabalho realizado sobre o gás. Bom, vou puxar aqui um slidezinho em branco. Repara, ele mostrou para a gente um gráfico tradicional, pressão em função do volume. Mostrou uma curva, essa curva você conhece. Essa curva é uma hipérbole equilátera. Hipérbole tem acento, equilátera não tem mais trema. E Delfrânio, como que você sabe que é uma hipérbole equilátera? Porque aqui a temperatura permaneceu constante. E Delfrânio, como que você sabe? Porque ele disse no texto, a gente está com um processo lento, quase estático. Daí o que acontece? Eu falei que gases é uma matéria que você estuda. Quando fala gases, todo mundo lembra PV igual a nRT, a famosa equação dos gases. O que acontece? Ele fala de um cilindro fechado, o número de mols permanece constante. Esse R todo mundo conhece, a constante universal dos gases. E, se eu estou falando de um processo quase estático, pressupõe a temperatura permanecendo constante. Pessoal, aqui eu tenho o produto de 3 constantes, ou seja, uma constante só. Então eu estou afirmando que, nesse caso, o produto PV é constante. Quando o produto de 2 grandezas é constante, essas grandezas são chamadas inversamente proporcionais. E o gráfico característico é exatamente essa hipérbole equilátera. Proporcionais. Agora, observe o seguinte. Quando você fala de uma compressão numa bombinha de encher pneu de bicicleta, você automaticamente está falando da pressão do gás promovendo uma variação de volume, porque ele comprime o gás e expande o gás. Isso significa a realização de trabalho. O que acontece? Essa pressão aparece no eixo Y do gráfico. Está aqui, ó. Enquanto que o volume aparece no eixo X do gráfico. Está aqui, ó. Quando você tem o produto dos 2 eixos de um gráfico, esse produto é sempre representado geometricamente pela área. Qual área? A área que fica sob o gráfico, num determinado espaço. Então aqui o que nós temos é o trabalho que é realizado nessa transformação gasosa. Agora, queria voltar lá na questão para fazer uma observação. Olha para a figura do gráfico, bem aqui onde ele indica que o que está acontecendo é uma compressão. Ele está representando a situação em que, vamos colocar aqui no nosso gráfico, em que o volume diminui. Então vou botar uma setinha assim, ó, indicando que o volume está diminuindo. O que acontece? Quando você está falando de uma compressão, e aqui é uma coisa importante nas questões de termodinâmica, uma palavrinha pode fazer errar a questão. Uma coisa é quando o gás expande, é o gás que empurra as paredes do recipiente, é o gás que exerce força, é o gás que realiza trabalho. Então nós falaríamos na expansão de trabalho realizado pelo gás. Mas quando se trata de uma compressão, são as paredes do recipiente que comprimem o gás. Então o gás recebe a ação de força, então o gás recebe a realização de trabalho. Então, no caso de uma compressão, nós falamos em trabalho realizado sobre o gás. E olha a importância que isso tem. Quando você olha para os itens D e E, muito cuidado. No item D está escrito trabalho realizado pelo gás. Pelo gás seria se nós estivéssemos falando de uma expansão. Não é o caso. Expansão. Tá? Então o item D está falso, mas é uma pegadinha legal aqui. Agora, nós estamos falando de uma compressão, o que significa então dizer
que a resposta correta da questão seria item E, porque se trata de trabalho realizado sobre o gás.